Fala pessoal, sejam bem-vindos, estamos dando esse aqui ao nosso quarto episódio do JVPcast. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho de patologias. Estou aqui acompanhado do Júlio Vanier e da Esther Dias. Vocês gostariam de fazer alguma introdução? Patologia é um tema muito recorrente, bastante interessante e com causas diversas. Tem vários tipos de patologia, algumas mais graves, outras menos graves, mas todas inviabilizam, ou a curto, ou a médio ou longo prazo, a utilização da edificação. O Matheus tem uma analogia interessante para poder entender como que é a patologia, né? A patologia a gente pode entender como se fosse uma doença, né? Imagina uma pessoa que tem uma doença, ela vai no hospital e procura tratar essa doença. A patologia é a mesma coisa, só que numa construção, né? E aí a gente precisa de um profissional também capacitado, que seja capaz de estar fazendo aí a cura não provisória, mas definitiva aí dessa patologia. Você comentou um pouquinho aí sobre patologia, Júlio, dando essa introdução. Quais seriam aí as consequências, né, de uma patologia na construção? A gente tem desde patologias, como eu falei, mais graves e a menos graves, né? A gente pode ter uma patologia mais simples, mas que ainda é danosa, por exemplo, infiltração, que aqui na região é muito comum, principalmente no rodapé da edificação, porque a umidade está ascendente ali, por falta de permeabilizar a fundação, e aí isso não chega a ser um dano que vai gerar uma ruína da edificação, mas é um dano que inviabiliza o uso, porque para quem tem problema respiratório, isso pode gerar uma alergia, e para quem não tem, pode gerar uma alergia. E podemos ter uma patologia mais séria, que em fundações ou em elementos da estrutura, onde vai gerar uma ruína da edificação. A grande vantagem do concreto armado é que o concreto armado ele te avisa. Então a gente vendo a patologia, a gente tem que chamar profissionais para poder detectar qual é a causa, que é mais importante, porque não adianta tratar, acontece muito do pessoal ter rachadura e falar, vai lá e tampa e deixa. Ou então ferro exposto, joga uma argamassa em cima, você não resolveu o problema. Você mascarou o problema, que às vezes pode ser até muito pior. Então, chamar um profissional competente para poder ver qual é o que está gerando a patologia, para aí sim a gente partir para o acerto dessa causa. Beleza, a gente separou aí um material, né, que a gente preparou aqui para vocês de patologias, mostrando aí as principais patologias que a gente encontra, né, normalmente. E a gente vai estar fazendo um comentário aí e depois a gente vai estar disponibilizando esse material para vocês. Mas tem a senha, né, Júlio? Isso, a Esther vai escolher uma senha, que vai ser uma senha assim de 4, 5 letras, não bota muita coisa não, Esther, que fica meio grande, mas uma senha só para quem assistiu poder saber que tinha. Eu até sugeri a gente botar essa senha um pouquinho mais pro meio, pro final, porque senão o cara vê o início e ele já matou o gato. Vamos deixar um pouquinho então mais pro meio e a Esther vai pensando. Vai pensando. Nossa, tá difícil. Então aqui a gente tem as fissuras, né? A gente tem essas fissuras aqui que acontece muito comum quando a gente não faz uso de verga e contra-verga. São essas fissuras que acontecem aqui nas aberturas de janelas, né? A gente tem essas fissuras horizontais e verticais aqui. Você gostaria de fazer algum comentário adicional, Júlio? Sim, essa de verga e contra-verga é uma coisa que, na hora da construção, você fazer uma viguinha de concreto e botar ali para travar, ou comprar até uma laje pré-moldada e acabar de concretar ela ali, que ela acaba virando uma vigota ali, para evitar aquela concentração de tensão que dá na quina da porta e janela. E é uma coisa muito barata para o trabalho que você vai ter depois que tiver um morador lá. Não é só mais o conserto de eu ter que fazer esse reforço, embolsar, primeiro quebrar, depois embolsar, rebocar e pintar. É uma pessoa morando, o incômodo que vai dar para o teu cliente final é muito grande e acaba sendo incômodo para você, que é um negócio que você resolveria rapidamente, até você tirar tudo do seu cliente para não estragar nada, voltar, sai muito caro, não vale a pena. Aquela segunda lá, a da central, aquilo costuma ser de aperto de alvenaria. E o que seria aperto de alvenaria? Lógico que eu teria que analisar mais a fundo, que a gente não tem aqui todos os dados, mas aparentemente parece ser isso. Quando eu construo, eu faço a minha estrutura de concreto armado, depois vem fechando com a alvenaria. E essa alvenaria, ela tem que ter um aperto entre a viga e o tijolo. E eu tenho que deixar uma folga, que aí a estrutura vai trabalhar, e nesse buraco que fica entre o vão, que fica entre os dois elementos, a gente entra com alguma coisa que aperte mesmo. Antigamente usava muito tijolo maciço, entrava com ele normal, inclinava ele para apertar. Já na minha época usava com pedra, a gente fazia uma massa forte, entrava com pedra, apertando. Hoje em dia tem uma argamassa expansiva de gesso que é excelente. Você tipo
aquele jato de espuma que bota em volta de porta, você bota ali e ele faz esse aperto. Agora, um erro muito comum que o pessoal faz é levantar a construção junto com a alvenaria e pegar a viga, apoiar diretamente em cima do tijolo. Não faça isso. E eu vou explicar por quê, que pode gerar patologias muito mais graves. Toda estrutura, como a gente já falou nos outros podcasts, é concreto armado. Então ela trabalha, ela vai ter sempre trabalho, vai ter que fissurar, ou seja, o aço entrar na tração e o concreto trabalhar na compressão. E esse trabalho é normal, ela tem que existir. Se eu levanto a alvenaria e apoio minha viga direto na alvenaria, a carga que essa viga teria que existir, ela vai transferir para a alvenaria, que transfere para a viga de baixo, que transfere para outra alvenaria, que transfere e vai indo até a fundação. Se por acaso eu tiver algum problema na fundação, essas estruturas que foram construídas acima não trabalharam o suficientemente, e aí com isso a carga foi para a fundação e a gente pode gerar uma patologia. Fundação, quando eu estou falando de cintamento. Os pilares, teoricamente, e as vigas vão estar de acordo. E que a gente pode ter alguns problemas sérios aí na estrutura. Então, o indicado é sempre você levanta a estrutura, espera o tempo de cura e pega, desforma, e aí ela vai ter um trabalho, você faz a alvenaria e depois faz o aperto. Uma coisa interessante da gente comentar também é que às vezes a pessoa vai olhar assim, uma simples fissura, mas geralmente uma patologia nunca vem sozinha, né? Ela sempre vem acompanhada. Então essa fissura aqui às vezes pode vir acompanhada de umidade, de infiltração e causar um problema até maior na parte interna aqui da estrutura, né? Aqui a gente tem uma imagem ilustrando que seria uma fissura, a trinca e uma rachadura, e ela se diferencia aí pela espessura de cada uma delas. O que vocês derem a pesquisada, elas têm causas diferenciadas, ou seja, uma fissura pode se tornar uma trinca, uma rachadura, que seria de algum trabalho estrutural. Ela começou a trabalhar, ela vai fissurar, mas não necessariamente toda fissura é resultante de um problema estrutural. Eu posso ter uma fissura variada no meu elemento, aonde vão ter para várias direções, de um preparo, às vezes, mal feito de um revestimento, que pode ser tanto do reboco quanto do embolso. É lógico que isso tudo vai depender de análise, principalmente da direção da fissura. Isso é importantíssimo, e acompanhamento. E uma coisa que é muito bom pra gente, quando a gente vai fazer uma análise dessa, dependendo do estágio que tiver, a gente não vai conseguir determinar num só dia. A gente vai ter que fazer mais visitas no local para poder acompanhar. E como é que a gente faz esse acompanhamento? Esse acompanhamento a gente pode fazer com um selo de gesso, ou seja, preparar uma argamassa de gesso, passar dentro dessa fissura e verificar com o tempo se ela ocorreu de novo. Pode ser um selo de vidro, que aí já é mais para rachadura. Você prende o vidro de um lado, de outro da rachadura. Se o vidro quebrar é porque ele está continuando a trabalhar. Pode ser a gente comprar fissurômetros, que nada mais é do que uma régua onde tem vários traços. O Matheus, quando botar aí na edição, ele vai botar a imagem desse fissurômetro para vocês poderem ver. E aí tem vários traços, onde eu pego esse fissurômetro, encosto na minha trinca, ou fissura, ou rachadura, e identifico o que é cada uma. E aí eu posso utilizar esse mesmo equipamento para medir minha fissura. Como? Eu prendo ele de um lado só, deixo em cima da fissura e volto depois para olhar. Se trabalhou no fissômetro, ele vai estar indicando que a minha rachadura está maior do que estava anterior. Então eu já sei que andou. E uma mais simples, às vezes, é também você fazer selos de papel mesmo. Da mesma maneira, eu prendo de um lado, pinto no papel essa espessura e volto depois para verificar. E aí você tem que, dentro desse elemento, dessa patologia estrutural, pode ocorrer de eu ter uma patologia estrutural. Vamos dar um exemplo, recalque diferencial. Recalque, o que é? É quando a fundação desce. E toda estrutura, ela desce, sempre. É lógico que é coisa de milímetros, bem calculada. Mas pode ocorrer de uma descer mais do que a outra. Então é recalque, as duas tiveram recalque, mas um teve recalque diferencial. Na hora que essa desceu mais, ela gerou esforço na estrutura, a qual não estava calculado. E aí gera esse tipo de patologia. Mas pode ocorrer que ela teve esse recalque diferencial, gerou novos esforços na estrutura, e aqui agora ela chegou na camada mais resistente e parou. Então, às vezes, eu posso consertar, e aí por isso que a gente vê muitas vezes dando certo, um leigo consertando uma trinca, que ele vai lá, pinta, aí às vezes mete
Não, eu vou meter aqui uma tela de galinheiro que isso vai resolver. Não resolveu. É porque a estrutura trabalhou o que tinha que trabalhar, qualquer coisa que ele colocasse ali ia funcionar. Ia ter mais efeito. Porque não tem como eu ter uma trinca dessa estrutural e eu fazer alguma coisa ali e resolver. Não vai resolver, sabe por quê? Vamos dizer que eu venho até, como tem muitos que fazem, botar uns vergalhões amarrando a trinca. Se a estrutura estiver trabalhando, não vai trincar mais ali. Mas do lado dela vai trincar. E aí você vai consertar do outro, vai continuar trincando. Ela só vai parar de trabalhar quando a estrutura se estabilizar. E aí, esse acompanhamento que a gente vai fazer, que a gente vai conseguir determinar se precisa fazer uma intervenção estrutural ou não. Então tem que avaliar aí, no caso, caso a caso, né? Porque Caso às vezes a caso. pode ser E aí- reparo, às vezes reforço. Depende. E é por isso que a gente vai ter que chamar um profissional adequado. Senão você vai... não, vou economizar no engenheiro. Tem um pedreiro que trabalha há muito tempo. Pode ser que você faça 5 consertos e depois você fala, pô, se eu tivesse chamado ele lá no primeiro, o que eu paguei nos 5 consertos quebra, volta. E o pior é o incômodo para você e sua família, porque uma obra dessa é uma edificação que já está em uso. Sim. Eu com gente morando, o custo é enorme. Aqui a gente tem também falando um pouquinho da porosidade, né? Geralmente a gente tem esse tipo de patologia quando o concreto é lançado a alturas, né? Mais de 2 metros. Para evitar esse tipo de patologia, a gente acaba utilizando aí o funil, né? Que é o mais comum de utilizar, para que o concreto chegue de forma homogênea na forma. Mas, muitas das vezes, de forma errada, não é feita a utilização do funil e o concreto é lançado sem nenhum cuidado e acaba criando esses vazios aqui na estrutura. Quer fazer algum comentário adicional, Júlio? O que eu ia falar é que o grande problema disso aí, esse é o maior patologia que a gente chama na obra de broca, que na realidade eu tenho a desagregação do agregado pesado do restante da massa, porque a gente sabe que o concreto é cimento, água, agregado miúdo, que normalmente é areia, e agregado graúdo, que normalmente é pedra, granito, e aí vai, gneiss, alguma coisa. E aí o que acontece? Quando a gente lança mais de 2 metros, como o Matheus falou, como o granito pesa mais, ele tende a descer mais rápido do que o restante da massa. E aí dá essa desagregação. Para pilar, que eu aprendi com um mestre de obra lá em Friburgo, muito bom. E outra coisa, a gente sempre está aprendendo com o pessoal de obra. É lógico que a gente tem que analisar, que nem tudo que fala, se você tiver a tua base teórica, você vai dar uma olhada e vai ver que nem tudo passa. Mas essa aí, a gente sabendo qual é o concreto, eu preparo uma massa bem forte, ou seja, cimento, água e areia, lanço no pé do meu pilar lá. E aí o que vai acontecer? Eu lanço antes do concreto. Quando eu jogar o concreto, porque o funil é o ideal, é o recomendado por norma, mas não necessariamente a gente vai ter isso na obra. A pedra, quando ela desagregar, ela não vai bater no fundo da minha forma e gerar essas brocas. Ela vai bater numa massa de cimento e areia. Quando ela bater, ela acaba misturando de novo, mantendo a uniformidade do meu concreto e eliminando essa broca. Mas tem outras coisas que geram essa broca também. É a vibração do concreto. A gente tem que saber vibrar o concreto. Aliás, tem que ter um profissional. Não adianta pegar qualquer servente ou qualquer pedreiro. O cara tem que ter um pouquinho de conhecimento. Primeiro, a caneta tem que adentrar na espessura que você está vibrando. Se eu fizer 60 centímetros de viga, concretar tudo depois que quiser vibrar, não vai dar certo. Porque ele também tem que tirar a caneta devagar e a caneta não é o mangote. Aquela parte de borracha, ela não tem que entrar no concreto mesmo porque estraga ela também. É só a ponta metálica. Então, se eu tenho um mangote lá 30, 40 centímetros, eu faço camada de 30 centímetros e entro e saio. Mas esse mangote, essa ponteira, ela é para ir no concreto. Ela não é para ir no vergalhão e muito menos na forma. No vergalhão, o que vai acontecer? Na hora que eu encostar no vergalhão, ele vai vibrar todo o vergalhão. Só que o vergalhão vai vibrar, ele vai fazer isso aqui e o vergalhão não vai estar com aderência ao concreto. E se ele não tiver aderência, a gente não tem concreto armado. A gente tem concreto e aço. E os dois trabalhando independente. A gente tem que trabalhar em conjunto. E na forma da mesma maneira. Você acaba desagregando e fora que ainda pode gerar problema na forma da fuga de concreto. Então, vibrar no concreto e em camadas compatível com o seu vibrador. Inclusive, na parte de vibração, a gente vê muito o pessoal batendo, né? Mas também não é o ideal, né? Isso aí é que
quando você está com obra de pequeno porte, hoje em dia eu acho que não vale a pena, mas quando eu comecei, sei lá, de 1900 e caquerada, né? Às vezes a gente não tinha esse suporte todo, não tinha nem eletricidade na obra. E aí você utilizava vergalhão e batia na forma para poder dar uma vibrada. Mas não é aconselhável. Primeiro que bater na forma, você pode estourar a tua forma, pode tirar a precisão volumétrica dela e não necessariamente você vai conseguir vibrar até o centro. E do vergalhão você nunca vai conseguir adensar. Para quem já fez side cone, seria mais ou menos aquilo. Só que em side cone eu estou fazendo uma forminha desse tamanho. Aí eu consigo vibrar. Agora na viga de 20 por 60, não tem braço que consiga vibrar aquilo. Mas, vai lá, quebrou tudo, não tem nada, vamos no vergalhão, pega o mais grosso que você tiver e vai fazendo isso. Mas não é o aconselhado. E outra coisa, que é outro ditado de obra. Quem tem dois tem um. Quem tem um tem nenhum. Vibrador, no mínimo 2. E eu vou te dizer, sempre quebra. Sempre quebra na hora de concretagem, pelo menos um vibrador. Já aconteceu de eu ter 4 e os 4 quebraram. Quebra usando certo e o pior é que o pessoal ainda usa errado. Né? Usa do jeito que você falou, que enfia todo e... e sempre quebra por causa disso mesmo, porque não tem muito cuidado. Aqui a gente tá falando um pouquinho da patologia da infiltração, né? Quer fazer esse comentário aí, né? Sim, geralmente a infiltração é uma das patologias que são mais visíveis, assim, que o pessoal até mais leigo consegue identificar que tem uma coisa errada na estrutura, né? Muitas das vezes, até o caso anterior da porosidade, ele foi escondido por embolso, a pessoa não consegue, talvez, comprar uma casa, não vai conseguir enxergar aquilo ali porque já está tudo embolsado e tudo mais. A infiltração não, ela aparece até na fase ali na camada do revestimento. Então, ela aparece na pintura, até no próprio revestimento cerâmico você consegue perceber ali quando está tendo uma certa umidade. Geralmente a infiltração ela ocorre por alguma água que vai percolando ali aquela estrutura. Ela pode percolar o concreto ou até uma estrutura de alvenaria, enfim. E é uma das patologias que causa dano direto à saúde, né? Principalmente para quem já tem problemas respiratórios, mas mesmo quem não tem, acontece muito de dar bolor, fica um ambiente insalubre, né? Para aquela pessoa ali tá fazendo. Inclusive, a gente, aqui na JVP, a gente já chegou a fazer uma vistoria, né, numa empresa, e parte da empresa, algumas salas, alguns corredores estavam interditados por conta de infiltração. Então, é uma patologia seríssima que deve ser tratada corretamente e geralmente se trata com manta asfáltica. Isso vai depender também do seu problema, daquela ocasião. Existe impermeabilização rígida e flexível, isso também vai... Não adianta você querer colocar o melhor de tudo, que geralmente a pessoa fala, essa aqui é muito boa, mas pode causar fissura e a fissura pode causar uma nova infiltração. Então, é sempre importante ter ali um profissional capacitado para determinar qual a melhor solução. Perfeito, Esther. E uma coisa que ela falou, boa é relativo. Tem coisas que são excelentes. Para a caixa d'água, a impermeabilização rígida, como a Esther botou, excelente. Mas para laje não é. E o pessoal acaba utilizando, que eu usei na caixa d'água e deu certo. Deu certo porque a caixa d'água está sempre com água, não tem variação de temperatura, por consequência não tem variação volumétrica. Agora, não há laje onde chove sol, tem variação volumétrica. Aquela impermeabilização rígida já não funciona tão bem. Então, e pode ter certeza, como tem vários produtos, eles têm várias aplicações. Então não tem aquele remédio santo para tudo, não tem. Tem que ter um profissional que indique qual é o caminho correto. Geralmente, caso é um caso. Exatamente. Geralmente as infiltrações elas podem aparecer nas coberturas, por causa do contato com a chuva, na base das paredes, né, por causa da falta da impermeabilização da fundação, e também em muros de arrimo. Geralmente quando você tem um aterro do vizinho, alguma coisa assim, aquele aterro ali ele pode passar umidade pro seu muro e pode acabar entrando umidade na sua casa causando infiltração. Então sempre que tem, até nos muros mesmo, que às vezes as pessoas não dão muita importância, né, muita atenção, é importante se fazer uma impermeabilização adequada ali. E só complementando o negócio dela que foi importante também, muro, quando você for pensar em muro e vai ter aterro, a impermeabilização tem que ser por trás, que ela vai ter pressão positiva. Então o que eu estou querendo dizer? A minha água vai estar empurrando alguma coisa que eu fiz de impermeabilização contra o muro. Funciona muito bem. Eu posso pegar a melhor impermeabilização existente. Se eu impermeabilizar pela frente, aquela impermeabilização que estaria contra o muro e travando, ela vai ser... E aí eu tenho problema. E por isso que a gente vê que eu estava falando muito muro com problema, porque não se preocupou na execução lá atrás de fazer a impermeabilização antes
de aterrar. Beleza, aqui a gente tem essas rachaduras, né, que geralmente acontecem na parte mais estrutural da casa. Aqui a gente tem uma parede que não dá pra ver muito bem, mas parece que é alvenaria, né? Você quer fazer algum comentário adicional, Júlio? Como a gente falou, a gente tem que visitar a obra, às vezes vai ter que quebrar um pouco mais. A gente não está identificando ali no canto, que não está pegando em cima, mas pode ser que aquele cantinho seja um pilar, não acredito, não tá aparecendo. Mas se for um pilar, aquele cantinho com uma viga, ou é um problema sério. Esse aí é o problema, e aí por isso que eu tô falando, tem patologia e patologia. Essa é patologia urgente. Primeira coisa, já escora a casa toda e tira todo mundo de dentro de casa. Primeiro tira todo mundo de dentro e vamos escorar para poder trabalhar. E normalmente quando tem essa 45 graus, o que é? Normalmente é problema de fundação. O que está ocorrendo ali? Você está com uma estrutura assim, e aí eu tenho uma sapata aqui, simplificando, é lógico que isso é tridimensional. Mas imagina que aquele do recalque diferencial que eu te falei, que essa aqui desceu e essa não desceu, essa está bem apoiada. Então essa aqui vai puxar. Na hora que ela puxa e essa não está indo, ele vai procurar o que tem menos resistência. No caso ali a alvenaria aqui, ela racha, porque essa aqui está descendo, mas o resto está segurando. E aí que racha aquilo ali. E aí, nesse caso, não é aquele caso que a gente tinha que acompanhar, essa aí não tem que acompanhar. Essa eu já tenho que fazer reforço direto. Não é questão, e um outro conceito que a gente acabou não passando, ou seja, você tem reforço estrutural e recuperação estrutural. Isso é caso claro de reforço, já tem que reforçar direto. Recuperação é quando a gente analisa, vê que está tendo algum tipo de problema, e aí você vê que ele não está caminhando mais naquela análise, ou até um aço que está aparecendo, houve alguma oxidação, você tem como recuperar sem precisar fazer reforço. Mas nesse caso aí é reforço, e é sério. Nesse caso de reforço é muito importante também não analisar a estrutura de forma isolada, né? Mas analisar por completo, porque às vezes também não adianta nada você ir ali resolver aquele problema daquela parede, mas não resolver o da fundação, por exemplo, que é o do recalque diferencial. Muito bem colocado, Matheus, que acabei passando batido isso. O que ele está falando é o seguinte, eu estou com esse recalque aqui. Aqui do lado de cá, no fundo, não está tendo problema nenhum. E aqui, vocês vão dizer que eles estão bem calculados para aquela carga. Na hora que eu reforço aqui, a gente vai ter uma redistribuição dos esforços. E pode ser que eu jogue mais carga lá para essa redistribuição, porque eu não analisei o conjunto. A gente tem que analisar tudo. E aí pode ser que aquela que estava passando passe a não passar. Então eu saio daqui, vou para lá e pode... Então você tem que analisar a estrutura como um todo, ver aonde que tem as deficiências e corrigir ela como um todo, para evitar futuras patologias. Aqui a gente tem a carbonatação, né? Quer comentar um pouquinho sobre carbonatação, Júlio? Isso aí, ou seja, a gente tem vários, tem lixivação, tem carbonatação, tem ataques por cloretos, são vários, é até mais específico de tecnologista de concreto. E aí, o que é tecnologista de concreto? Às vezes a gente fala isso na obra, o pessoal fica achando que, você não sabe de concreto? Não sei. Concreto, o tecnologista de concreto, cada traço de concreto é diferente. Vai depender da pedra da região, vai depender da areia da região. E depois que eu resolvi a pedra e a areia, se no dia estiver chovendo muito, é um traço. Se no dia estiver chovendo pouco, é outro traço, porque a gente tem que medir a umidade da areia, da pedra, e trocou, não estou usando mais o cimento marca A, estou usando marca B, é outro traço. Eu quero um concreto mais fluido, é outro traço com a mesma resistência. Eu, como calculista, eu determino qual é a resistência que eu quero. O tecnologista de concreto, ele analisa, é mais para a parte de materiais, e são poucos no Brasil, não tem muitos. É uma especialidade muito importante. Mas, continuando. E aí, vamos dizer, essa primeira foto mais grande, a gente vai ver que está tendo um problema maior, além de broca, que você vê que já teve algum tipo de recuperação ali, recuperação mal feita, a gente tem problema de cobrimento. Então aí tem duas coisas para falar. Primeiro, fazer uma recuperação mal feita é muito pior do que deixar exposto. Porque você vai estar com aço, com a corrosão já atacando, e não vai estar vendo, e você pode estar piorando a tua situação, porque você não vai conseguir visualizar que você está com um problema sério. Dito isto, a gente vai fazer um trabalho decente, eu teria que pegar esse aço, verificar a integridade dele, ver se corroeu mais de 80%, ou seja, mais de 20%, eu tenho que ter mais de 80% dele íntegro para poder, na verdade 85%, para poder limpar ele, aplicar um anticorrosivo. Eu costumo indicar até o da Sica 107, tem outros, mas é mais ou menos o mesmo material. E aí depois recuperar com grout e recompondo o cobrimento, que ele não está com o cobrimento ideal.
Ele está com cobrimento curto. E a mesma coisa dos outros dois lá. Você pode ver que ali então saiu todo de baixo. Mas aquele primeiro, aquela foto de baixo, aparentemente, a armadura, você está vendo, ela ainda está com as nervuras dela, a armadura está boa. É um trabalho de recomposição estrutural. Você pode ver que até cobrimento, ele também tem um cobrimento razoável. E esse trabalho tem que ser feito. Matheus, eu gostaria que você entrasse, agora a gente olhando os laudos, para explicar um pouco o que a gente faz do laudo. A Esther vai bater um papo sobre isso. Uhum. Só fazendo um comentário aqui, a gente vai estar disponibilizando esse material, né? Isso, a gente colocou essas aqui que a gente colocou aqui, mas por causa do tempo a gente não tem como comentar todas, mas vocês podem ver aqui que o material é bem completo, para quem quer entender um pouquinho mais sobre patologias. Depois vocês podem estar olhando lá com calma, fazendo o download do material. E uma coisa que foi bom o Matheus ter... E aí, surgir dúvida, qualquer dúvida desse material, que a gente vai mandar uma parte teórica junto, vocês podem entrar em contato, escrevam aí nos comentários. Todas as dúvidas que vocês mandarem, a gente vai sanar. E se necessitar fazer alguns vídeos explicativos, a gente faz e encaminha para você. Beleza, e a senha? Isso, Esther, vamos lá. Vamos ver se ela pensou numa senha boa. Vai, Esther. Gente, vocês são, olha... A senha que eu pensei foi #JVPcast. Não está muito longa, tá bom essa senha? Pode ser, mas aí fica muito na cara que o cara consegue achar. Senha a gente não pode usar data de aniversário, números repetitivos e nome, mas deixa. Vamos nessa aí, mas pros próximos Esther vai ser mais criativa, ela vai passar a semana inteira pensando. Ela tá muito boazinha. Semana que vem ela vai dar uma senha mais relativa do assunto, tá certo, Esther? Tá bom, é porque patologia é um nome muito grande, né? Muito grande, muito grande. Então, reafirmando, #JVPcast. Isso. Tudo em minúsculo. Vai lá, mostra um laudo nosso aí pra Esther dar uma comentada. Então, a gente vai mostrar aqui agora um laudo que ele, na verdade, ele é o resultado da visita técnica, né? O engenheiro vai no local da edificação, onde está tendo problemas, e ele vai ali analisar, vai tirar fotos, vai trazer para o escritório, vai discutir, vai repensar e vai levantar um relatório falando ali quais são as patologias que foram encontradas e quais foram as soluções. Então, aqui a gente pode ver, tem alguns casos de fissuras e desplacamento aqui do revestimento da fachada, que pode causar até acidentes, né? Pode cair um pedaço de revestimento na cabeça de alguém, é uma coisa muito séria. Aqui também tem uma fissura que ela corta a edificação tanto externamente quanto internamente, que é por conta da junta de dilatação. Lá a junta foi realizada, mas eles cobriram com revestimento, tanto na fachada quanto na parte interna, e a estrutura trabalhou, mas o revestimento não, então causou as fissuras aqui no centro da edificação. E só complementar, ou seja, junta de dilatação. É uma junta que vai dilatar, o nome está sendo bem claro. Então não adianta eu vou botar um revestimento para esconder a junta é feia. A junta pode ser feia, pode ser feia. A junta tem que estar aparente, porque a ideia é ela dilatar, comprimir, e isso vai acontecer a vida útil toda da estrutura. Nesse caso aqui, existem várias fissuras por motivos diferentes. A gente foi detalhando aqui quais são cada fissura que apareceram. Até verga contra verga apareceram também. Por falta de verga e contra verga apareceram as fissuras. E um exemplo aqui de corrosão do aço, falta de cobrimento na parte inferior aqui das sacadas, que é justamente a parte que resiste à tração. Então era um caso sério que ia ser solucionado nessa edificação. A gente vai mostrando aqui como que faz a recomposição estrutural. A gente analisou e percebeu que o aço em alguns pontos precisava ser refeito. Então a gente vai mostrando ali o passo a passo de como fazer essa recomposição estrutural, adicionando aços novos e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente. Aqui acho que foi das pingadeiras. Isso, das pingadeiras que foram recompostas. Isso. Aqui, na verdade, nesse prédio, existiam as pingadeiras, por algum motivo elas não estavam funcionando perfeitamente. Foi chamado ali um reparo, fizeram um reparo mal feito, e aí a gente começou aqui, então, a analisar e dar a solução mais eficaz, né, para aquele local. Então, a gente colocou aqui a indicação de detalhamento de aço para poder segurar aquela pingadeira ali. Não adianta fazer, nesse caso aqui, só uma coisa estética, né? Sem uma função estrutural, porque ela continuaria dando aquele problema. Então, assim, a gente foi detalhando tudo, né? Infiltração. Que o piso, a gente tem aqui foi o nivelamento, né? A gente tem alguns problemas de execução de piso, que também é muito comum. Primeiro, isso serve para forro de gesso e serve para piso. O piso nunca tem que encostar na parede, você tem que ter uma junta do piso para a parede. E o rodapé vai ficar flutuante para poder justamente esconder esse trabalho. A gente tem juntas que eu tenho que ter dentro do piso.
Então a gente tem, você está acostumado a ouvir falar da junta do piso, que no material aí a gente deixa bem claro, piso interno 3 milímetros, piso externo 5, eu não uso menos de 5 em lugar nenhum, mas fora disso, a cada interno ou externo, a gente tem que ter uma camada de separação. Ou seja, eu a cada 5 metros eu tenho que fazer uma junta de movimentação no piso também. Porque se eu tiver o piso muito grande, apesar dentre aqueles pisos todos terem uma juntinha, aquela placa como um todo vai trabalhar e estoura, tanto para fachada quanto para piso. E o pessoal não leva muito em conta. E não é novidade nenhuma, isso tem norma, isso está na norma. Isso tudo aí está copiado da norma. E a tendência é cada vez mais os pisos serem cada vez maiores, né? Mas não é só o da placa, sobe, tá vendo? Essa junta aí, ó, eu a cada 5 metros eu tenho que fazer uma junta separando não só o piso, como todo o substrato que está apoiando o piso. Então se eu tenho contrapiso, o que eu tiver, eu tenho que ter justamente para aquele piso poder trabalhar. E aí vai falar, é feio? É, mas eu tenho que ter. Aí, ó, tá vendo? Aqui tá a outra tabela, distância entre as juntas, de cada junta a gente vai definir qual é o tamanho daquela junta ali. Aí a parte mais de cobertura, que aí a infiltração, que o Esther já falou direto. Lá em cima, na parte da casa de máquinas, tinha problema estrutural aqui de uma fissura. Não era nem fissura, né? Já era nível de rachadura no pilar. Então a gente foi também ali, da mesma maneira como a gente fez a recomposição da laje, a gente indicou também a recomposição ali do pilar que estava necessitando. Daqui acho que vocês conseguem ver o tamanho dessa rachadura aqui que estava atingindo esse pilar. E, ou seja, o importante, como o Esther frisou, é ir lá, ou seja, o proprietário tem que ter noção que ele tem que contratar um profissional qualificado para poder consertar uma vez só, essa mesmo da pingadeira, já teve um conserto anterior, como o Esther falou, e o cara botou um gesso lá, um gesso não, um EPS na realidade, e caiu, e ainda mais na beira do mar. Então beira do mar eu tenho que ficar preocupado com corrosão, tem um bocado de coisa que a gente tem que preocupar na durabilidade da estrutura. E um ponto que a gente não tocou aqui, que é muito importante, e que a gente pretende fazer material mais para frente também, é sobre autovistoria. Dependendo da cidade que você está, então, por exemplo, Cabo Frio já tem, Rio de Janeiro tem, eu acho que Niterói tem várias cidades que tem. Rio das Ostras, onde a gente mora, não tem. Inclusive a Aero está providenciando junto com a Aero para poder fazer isso aí. E a autovistoria é exatamente isso. Em vez de chegar nesse ponto que chegou esse prédio aí, você a cada 5 anos, ou depende da idade da construção, tem uns fatores lá, você tem que contratar um profissional para ele vistoriar a tua obra toda e já ver essas possíveis patologias e já consertando no início, que é muito mais barato e, o mais importante, muito mais seguro. E caso isso não seja feito, o responsável pelo imóvel, se for um prédio, o síndico, se for uma casa, o proprietário, ele responde por isso aí, porque ele é leigo, ele não tem conhecimento para analisar, mas ele tem que ter suporte. Ele tem que ter, ou seja, um parecer de um técnico habilitado para poder fazer. Ele tem que ter essa responsabilização de contratar alguém que oriente ele. Com isso, o que você quer contar para a gente aí, Esther, para finalizar? Então, só fazer um resuminho assim, basicamente a gente comentou os tipos de patologias, né? A gente comentou um pouco das consequências dela, a maneira como evitar, sempre procurando o pessoal capacitado para poder recomendar. Mas as causas principalmente são falha na execução, né? Material de uma baixa qualidade ou até a própria falta do projeto estrutural. Sim. Projeto mal feito. Projeto mal executado. Não só estrutural. Impermeabilização demanda um projeto que ninguém faz, ou seja, a maioria não faz. Então, se você não tiver, a gente pode ter patologias por projeto, por execução e materiais. Que às vezes eu tenho uma execução boa, um projeto bem firme, mas compro um material de baixa qualidade. O importante é estarem alinhados, né? Caminhar junto, porque não adianta você ter um bom, um outro ruim, ou um projeto bom e na hora de executar não executar, ou na hora de executar usar um material ruim. Vai dar no mesmo, não vai adiantar nada. É economia. É o barato que sai caro. Exatamente. O conserto é muito mais caro. Importante também ler, né, sobre o material, saber o material que está utilizando e ler o que o fornecedor está indicando, a forma de utilizar, né? Que muitas das vezes a pessoa não olha e sai aplicando de qualquer forma. Outra coisa que o Matheus colocou que é importantíssima. A gente tem norma para tudo. Se você procurar, você vai ter como executar, você tem como pesquisar, tem manual, tem não sei o quê. Mas o pior é que nem o mínimo, você pegar piso, na caixa do piso está te explicando como que vai fazer. Não precisa ter manual, vai, sei lá, 5, 6 linhas. Se eu for tinta, na lata da tinta te diz. E aí, em tinta tem muito disso. Não vou aplicar selador, que é caro. Pô, você não sabe nem qual é a função do selador. Então tem que ter, se você não quer ter aquele desplacamento, o selador que faz a ponte de ligação.
entre a base e a tinta, para não ter aquele... E aí, pô, economizei o selador. Não economizou. Você diminuiu muito a vida útil da tua pintura. E aí, como tudo, piso, ele tem um colante específico para interno, externo, para porcelanato, para dose. Não vou usar esse. Você está pensando em estar economizando? Não está não. Pode ter certeza. Isso aí. E só reforçando, né, o que o Júlio já comentou sobre a lei de auditoria, a gente já tem a lei federal, a gente já tem a lei estadual, ainda não tem a lei municipal, que é o que a gente está lutando aí para poder regularizar, né? Que é muito importante, em Rio das Ostras, que é muito importante, para a gente poder ter esse controle de como são feitos esses reparos, como são feitos esses reforços estruturais, que hoje é feito por, digamos, qualquer pessoa, né? Não um profissional necessariamente capacitado, colocando em risco aí a vida do cidadão e também da própria estrutura, né? Porque a gente já viu em muitos prédios de trabalho. E a responsabilização do proprietário. Ele não pensa que ele vai ficar livre, não. Se tiver numa calçada, um prédio, e cair uma cerâmica de 5%, assim pequenininha assim, cai na cabeça lá, dependendo do andar, meu, não queira saber o estrago que faz na cabeça de uma criança então... lá embaixo. E essa responsabilização é do responsável do prédio, que no caso, se for prédio, é o síndico. Se for um prédio de um único proprietário, é o proprietário. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso 4º episódio. E joinha, avisa para todo mundo. Vamos distribuir esse conteúdo de qualidade. E estamos preparados aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Se tiverem, como o Matheus sempre fala, temas novos, a gente procura, que a gente está sempre tentando variar os temas. Pode pedir aí para gente. E dentro desse material, repetindo de novo, pode mandar dúvida lá, e se não der pra gente fazer uma resposta pequena, a gente faz um vídeo e encaminha pra você. Isso aí, quer fazer algum comentário, Esther? Valeu. A senha do podcast, do material, eu não vou falar agora. Tá porque você já esqueceu. Tá no meio do vídeo. Não, tá no meio do vídeo, é pra pessoa ver. Muito bem, Esther entendeu a ideia. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o gostei, deixa o comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. A gente vai trazer aí bastante novidade, né, Júlio? Inclusive gravações externas aí, pra gente poder estar comentando também não só a parte de projeto, não só a teoria, mas também a parte de execução, né? Perfeito, isso aí. Até a então é isso aí, pessoal. Um abraço. Um abraço.